Opa, e aí, tudo bem com você? Por acaso você já tentou se encaixar em uma única definição? Por exemplo, você quer ser sério, e aí sente culpa quando dá uma gargalhada, ou você pensa assim, eu quero ser inteligente, e aí você esconde ali o prazer de assistir alguma coisa leve, ou então você até diz, eu sou cristão, e acha que um erro só define toda a sua identidade, que você é uma grande fraude, mas já parou pra pensar que o seu grande erro pode não ser uma falta de caráter, ou não conseguir ser exatamente alguma coisa, pode ser o excesso de rigidez. Você tá tentando se limitar em uma só palavra, em uma só coisa. Mas você é muito mais complexo do que uma só etiqueta. Você pode gostar de filosofia e também gostar de um filme bem bobo e esquisito. Pode ler, por exemplo, Dostoiévski e também gostar de um livro de autoajuda. Pode amar o silêncio e gostar de ir em festas de vez em quando e sair conversando com um monte de gente. Pode ser bem disciplinado e fazer muitas piadas. Pode ser forte e ainda assim chorar. Porque existe uma diferença muito grande entre ser incoerente e ser complexo. E eu tenho certeza que já ouviu falar várias vezes que você não nasceu para caber dentro de uma caixa. Mas acredito que a forma como o algoritmo, as redes sociais, a forma como a nossa sociedade se comporta em bolhas, isso tem nos ajudado a ficar cada vez mais divididos, como se a gente precisasse escolher um lado, se encaixar ali, ouvir as mesmas músicas, falar sobre os mesmos temas. E a gente não pode ter esses diversos gostos. Mas nem a Bíblia, ela retrata pessoas como se elas fossem unidimensionais. Vai parar pra pensar em Davi, por exemplo. Ele foi um grande rei, um grande guerreiro e ao mesmo tempo poeta. Olha os salmos que ele escreveu, cara. Pedro, ele era impulsivo, mas ele foi profundamente apaixonado por Jesus. Paulo, ele discutia teologia, você já viu as cartas que ele escreveu? Conhecia muitos filósofos, mas ele também sabia escrever cartas cheias de afeto, direcionadas para uma pessoa com uma linguagem bem simples. O próprio Jesus chorou, celebrou em festas, ele ensinou para multidões, também se retirou para ficar sozinho, confrontou religiosos e ao mesmo tempo acolheu criancinhas. Então ser alguém maduro, até biblicamente falando, nunca foi sobre ocultar as suas emoções. Na verdade, é como a gente direciona elas para Deus. E existe essa pressão muito grande, principalmente pra gente que é cristão, de que se a gente falhar, na verdade a gente nunca foi um cristão verdadeiro, né? Mas a Bíblia ela não diz isso. Ela diz que o justo cai e torna-se levantar. Porque o problema não é que você tropeçou. O problema é escolher permanecer caído. Sabe quando o pecado ele deixa de ser um acidente, começa a ser uma escolha na sua vida? Isso é muito errado, porque a gente precisa sim analisar aquilo tudo e falar, cara, isso tá errado, eu não posso continuar fazendo isso. Então, olhe para as suas atitudes hoje e comece a refletir no que você tem feito, se isso tem tornado um hábito na sua vida porque você já aceitou, já desandou e não quer mais mudar, ou se você tá lutando ainda, se você ainda se arrepende. Porque seguir Jesus não significa que você vai parar de errar para sempre. Eu lembro que eu pensava muito depois do meu batismo, que eu fosse receber a minha vida renovada, se eu ia errar, e eu me batizei e acaba acontecendo de eu cair em pecado. Mas a gente precisa aprender a voltar sempre para o Senhor em arrependimento, a lançar o nosso coração e pedir perdão para Deus. E isso é maravilhoso porque não é viver em cima do muro, é viver em constante transformação. Porque não tem problema nenhum em você ter múltiplos gostos, o perigo é você perder o centro da sua vida. Você pode ter diversos interesses, um monte de talento, mas precisa ter um único Senhor. E a sua personalidade ela pode ser diversa, mas o seu coração não. Isso que é o mais importante. Então você pode gostar de arte, ciências, futebol, música clássica, academia, um monte de meme, literatura, tecnologia, mas no final das contas isso são só gostos. O que deve definir o centro da sua vida e a sua identidade é Cristo. E é muito duro, cara, você tentar parecer, sei lá, uma estátua, alguém engessado, que quer ser só uma coisa, sabe? Quer parecer centrado demais e sempre tem que falar corretamente. Se permita viver. Às vezes você vai acertar, outras vezes você vai errar. Se permita sorrir, chorar, ler um livro meio bobo, ler um livro muito sério, ter conversas muito profundas e também ter conversas superficiais, e entenda que essas coisas diversas formam a experiência humana. Deus ele não chamou você para ser uma caricatura de santidade. Acho que as pessoas que mais se preocupam com isso, na verdade, têm um coração, infelizmente, mais distante de Deus. Deus quer te formar por completo à imagem de Cristo. Isso é o mais interessante porque você tem liberdade para atuar em diversas áreas da vida e poder rir, aprender, ler, estudar, descansar, chorar e celebrar, pensar profundamente, apreciar coisas simples, mas sendo uma pessoa inteira e entregue ao Senhor. Ore comigo. Senhor Deus meu Pai, muito obrigado por ter nos criado de uma forma tão complexa. Todo o nosso corpo revela que nós somos pessoas diferentes, a gente tem cores diferentes, formatos de olhos e cores tão distintas, o nosso DNA, a nossa digital, cada um possui uma digital, os nossos órgãos ali funcionando. Pai, são tantas coisas diferentes, os nossos gostos, e é bom saber que a gente pode gostar de diversas
coisas, mas isso não vai mudar a forma como o Senhor nos enxerga. Isso é maravilhoso. Esteja nos ajudando, Pai, a poder ter uma experiência aqui nesse mundo, a melhor forma possível, a coisa mais leve possível, e que a gente possa sempre colocar o Senhor como centralidade. Muitas vezes o nosso coração está tomado pelo legalismo e a gente deixa de aproveitar as coisas que o Senhor criou. Nós nos tornamos engessados e não conseguimos enxergar o agir do Senhor nas coisas simples, complexas, que a gente possa, Pai, entregar o nosso coração, entregar o nosso dia a dia para estar te enxergando em todas as situações, para viver ao seu lado e entender essa complexidade que forma a nossa experiência humana aqui na Terra, Pai. Nós entregamos o nosso coração a Ti, entregamos a nossa vida a Ti, que o Senhor possa nos permitir sermos cada vez mais livres para Te buscar nas diferentes áreas e para aproveitar e desfrutar do Senhor nas diferentes coisas que o Senhor criou aqui para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.